Muito bem. Queridos, acho que hoje, infelizmente, nós não temos nenhum visitante, né? Depois do culto vai ter a pipoca missionária, né, Lucinéia? Quem quiser procura a Lu, o João e o Luciano. O Luciano disse que uma é 4, 2 é na promoção, é 10, são R$10, né? É uma promoção missionária, né, Luciano? Muito bem. Queridos, é interessante como que a questão da cultura, do tempo em que vivemos, a nossa forma de viver, esse tempo que a gente está, interfere na forma que a gente interpreta e entende as coisas que nos cercam. Nós somos formados nesse tempo, e esse tempo ajuda a que a gente entenda algumas coisas em vinil, né? Que a gente tinha um maior cuidado, porque se arranhasse, perdia o disco. E indo um pouco mais para trás, é um termo que muitas vezes a gente fala e não sabe entender muito bem o que é o pé rapado. A gente fala assim, sujeito é um pé rapado. Mas o que é o pé rapado? Antigamente, não havia asfalto, não havia passeio, era tudo no barro. As pessoas, quando iam na casa de outro, ou iam em algum estabelecimento com mais condições financeiras, elas iam de carroça ou a cavalo. De forma que ela chegava com os pés na sua bota limpo. O sujeito que não tinha cavalo e que não tinha carroça, ele chegava caminhando. E ele tinha que chegar na casa da pessoa ou algum estabelecimento e tinha lá no passeio, e em alguns lugares do Brasil ainda existem isso, né? Como forma de preservar a história, um ferro fundido em forma de arco, que a pessoa chegava e rapava o pé, para não sujar de barro a casa ou o estabelecimento comercial. Daí surgiu o termo, você é um pé rapado, Lázaro. Você não tem cavalo. Tem cavalo, Lázaro? Não, né? Pois é, Lázaro é um pé rapado, ele não tem cavalo. Ele tem que chegar na casa da gente e rapar o pé no ferro para não sujar a casa da gente quando os recebemos lá. Olha só como é que a cultura, a forma de vivermos, a nossa história interfere na maneira de entendermos e percebermos aquilo que está ao nosso redor. Muito bem, a mesma coisa acontece com a Bíblia. A gente tem que entender que, para a gente extrair o melhor da palavra de Deus, eu falo que existem alguns aspectos na leitura da Bíblia que a gente tem que levar em consideração. Um é história, né? Porque existe uma história. Quando a gente fala do povo de Israel, está circunscrito dentro de um contexto histórico. A cultura, ora, o texto bíblico sagrado, quando conta a história lá do Êxodo, a redação dele tem cerca de 2.500 anos a 2.700 anos. Lógico que você não pode considerar que esse tempo todo de transição de tempo e de espaço é a mesma coisa. Então você tem que entender que tem história, tem cultura, tem estilo literário, né? A gente fala que a Bíblia é uma biblioteca, na realidade, com 66 livros, 39 no Velho, 27 no Novo, que é formado por diversos estilos literários. E você tem que ler, tendo um discernimento de qual que é o estilo literário que você está diante daquele. A poesia, você tem que entender que é uma poesia. E aí a gente se pega em um problema muito sério, porque poesia para nós é batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão, né? Todo mundo sabe essa aí, né? E a gente entende que poesia é algo que tem rima, e na cultura judaica a poesia não tinha nada a ver com isso, não tinha rima. Mas é necessário a gente entender que história é história, é profecia,
E por aí vai. Né? Isso é o beabá de uma boa hermenêutica, de uma boa interpretação da palavra de Deus. E é isso que eu gostaria de fazer hoje, num texto que é muito conhecido, muito especial. E eu me propus a preparar essa meditação para os irmãos esta noite, e eu pensei que ia dar conta de fazer o texto todo, e eu consegui chegar só até o verso 3º, porque eu percebi que estava ficando muito longo. Semana que vem nós vamos continuar a meditar sobre o Salmo 23. Né? Temos que entender que mesmo precisando, ou de acordo com a nossa possibilidade, um discernimento maior e melhor sobre história, cultura, estilo literário e teologia, a Bíblia, antes de mais nada, é a palavra de Deus, viva, eficaz, transformadora, né, do nosso caráter. Para tanto, então, queria convidar os irmãos a fazermos a leitura do Salmo todo, né, um salmo curto, que ficou muito conhecido, o Salmo 23, em duas situações, né? Normalmente, algumas famílias, quando você chega, a Bíblia está aberta. Em algumas casas tem até aquele suporte para colocar a Bíblia. E a Bíblia normalmente fica aberta em qual salmo? Aonde? No Salmo 23 ou no 91. Infelizmente, ninguém lê, né? Se você for mexer a Bíblia ali, a página até quebra, de tão ressecada que ela está, de estar parada no mesmo lugar. E muitas vezes o Salmo 23 também é lembrado nos funerais. Mas eu acho que Deus tem algo maior para revelar às nossas vidas nesta noite. A palavra do Senhor diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por tua palavra lida nesse momento, e pedimos que pela ação do teu Santo Espírito sobre a vida desta igreja, ela possa ser aplicada, para que possamos sair daqui um pouco mais parecidos com o caráter de Cristo Jesus, para a honra e glória do teu nome que oramos agradecidos, no nome precioso do autor e consumador de nossa fé. Amém. O Salmo 23, ele é conhecido normalmente como Salmo da Confiança. Este salmo é atribuído a Davi, e muito provavelmente ele foi escrito diante dos momentos mais tristes da vida de Davi. Ele estava vivendo um momento em que seu filho Absalão tentou tomar o poder de Davi, depor seu pai, e Davi, a princípio, teve que até fugir. Isso é uma história relatada lá, em alguns capítulos, compensa você dar uma olhadinha depois. É nesse contexto de muita luta e tristeza que Davi começa o seu salmo, depois de ter vivido um momento de profunda angústia. Ele diz o seguinte: o Senhor é o meu, o quê? Pastor, de nada terei falta. A figura do pastor está extremamente arraigada dentro da cultura de Israel, do povo de Israel. Na época de Davi, nós estamos falando aí de cerca de 1000 anos antes de Cristo, 1900 e
950, mais ou menos antes de Cristo, era uma sociedade basicamente pastoril, que tinha nas ovelhas uma das suas principais fontes de subsistência. Da ovelha se tirava o leite, consequentemente o queijo, a lã e a carne. A gente parece que é pouco, mas para aquela época era muita coisa. Essa característica do pastor é tão atrelada à cultura de Israel, que ela perdurou, permaneceu durante mais de 1000 anos. E eu queria ler com os irmãos um trecho que colabora com esse conceito da importância da figura do pastor dentro da figura do pastor dentro da cultura judaica. Em João, capítulo 10, a partir do verso 7, o capítulo é um capítulo maravilhoso, talvez, é difícil falar o mais bonito de João, porque tem tanto texto bonito em João, mas um texto lindíssimo. Lá no versículo 7 a gente lê o seguinte: então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Eu sou o quê? O bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quando eu disse agora há pouquinho que a cultura nos ajuda a ter um discernimento melhor do texto, muitas vezes a gente não entende esse texto plenamente. As pessoas com as quais Jesus estava falando, elas entendiam plenamente, porque elas sabiam da importância e do papel que o pastor exercia na vida de uma sociedade. Antigamente, o povo era espalhado em pequenas tribos, muitas vezes ligadas pelo laço familiar. E essas famílias, por exemplo, a gente fica falando de Nazaré, cidade onde Jesus nasceu. Nazaré, pelos achados arqueológicos, tinha no máximo 400 pessoas. Eu fico brincando, é menor do que Botelhos. Essas pequenas tribos, essas pequenas cidades, vilarejos, não chega nem a ser uma cidade, elas dependiam do pastor. Esse povo normalmente recolhia as ovelhas todas de toda aquela cidade e entregava na mão de um pastor. Só que a gente acha que é um negócio mais ou menos simples entender isso, mas não é, queridos. O pastor, ele tinha obrigação de sair para alimentar o rebanho. Só que não tinha McDonald's para ovelha, não tinha fast food para ovelha. E na época da estação chuvosa se encontrava pastos para a ovelha com abundância. Mas chove sempre? Não, aqui em Poços quase sempre, Mas mesmo em Poços tem a época da seca. Agora imagina na Palestina, queridos, onde o índice pluviométrico é menos da metade daqui de Poços de Caldas. Então, precisava de um pastor experiente, cuidadoso, que sabia conduzir ao rebanho para que ele pudesse alcançar pastagens. Queridos, olha como é que existe uma harmonia muito grande entre o Salmo de Davi e a palavra de Jesus. Quando Jesus fala que Ele é o bom pastor, que Ele é a porta, talvez a gente não está entendendo muito bem o que Ele quer dizer com isso. Mas na realidade, as pessoas que viviam lá entendiam. Quando o pastor saía e muitas vezes percorria uma distância muito grande,
as ovelhas não aguentariam a viagem de volta para a cidade, o pastor dormia com as suas ovelhas no templo. E para proteger essas ovelhas, o pastor procurava aquilo que era denominado como aprisco. O que era? Uma cadeia de montanhas que formavam um corredor que é pródigo à existência naquela região e que dava em algum salão onde podia então guardar o rebanho, esperar a noite passar, protegido dos animais ferozes, dos assaltantes e dos animais ferozes, lobos, leões daquela região e até ursos. Muito bem. O pastor, ele pegava espinheiros, cortava espinheiros e colocava na entrada desse aprisco, para que caso algum animal tentasse entrar ali, ele não conseguiria por causa do espinheiro que ele colocava na porta. Jesus fala assim: eu não sou assim não, eu não ponho espinheiro não, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. E ele fala no texto que eu convido os irmãos a lerem todo o capítulo 10 de João, quando ele afirma: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Se algum assaltante, se algum leão, algum urso quiser pegar uma das minhas ovelhas, ele não vai passar pelo espinheiro, ele vai ter que passar por mim, porque eu estarei na porta. Na hora as pessoas ficaram extasiadas como Jesus falando desta verdade, porque os pastores normalmente eram assalariados, e por mais que dependesse do seu salário, eles nunca se colocariam a sua vida, nunca colocariam sua vida em risco em favor de suas ovelhas. Muito bem. Quando as pessoas que liam o Salmo 23, quando ele fala que Deus é o seu pastor, o Senhor é o meu pastor, e da mesma forma, quando liam em João capítulo 10, eles tinham um melhor discernimento que a gente precisa ter também para aproveitar toda a profundidade desse texto. Em uma sociedade, queridos, que se preocupa tanto com o consumo, é difícil a gente acreditar e afirmar que o Senhor é o nosso pastor. E o que ele fala depois? De nada terei falta. Olha só, Davi, ele neste salmo tenta reconhecer quem é Deus. Então, em primeiro lugar, ele fala que Deus é o seu pastor, aquele que cuida, aquele que dirige o rebanho, aquele que dá a sua vida pelo rebanho, aquele que sustenta. Mas não somente isso, aquele pastor faz com que as suas ovelhas de nada tenham falta. É a partir desse conceito que entre os judeus criou-se a denominação de Jeová Jiré. Deus, ele é tão múltiplo em sua manifestação para com o povo de Israel, que foi atribuído a Jeová diversos nomes para que a gente pudesse entender melhor quem é esse Deus. E Davi fala assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. É como se ele tivesse falando assim: o Senhor é meu pastor, porque Ele é o meu Jeová Jiré. O Senhor proverá, de nada terei falta. Como eu disse, queridos, vivemos em uma sociedade tão envolvida em consumo, que eu fico me questionando se a gente pode, com sinceridade de coração, afirmar que o Senhor é o nosso Jeová Jiré, aquele que provém e que pela provisão dele sobre as nossas vidas não teremos falta de nada.
Será que a gente tem a sinceridade de falar isso? O Senhor é meu pastor, aquele que conduz o rebanho, aquele que protege o rebanho, e que Ele é também o nosso Jeová Jiré, que Ele provém e sustenta todas as nossas vidas? Será que estamos dispostos a falar isso com sinceridade de coração? Diante do discernimento de quem é Deus, Isaías faz uma declaração que deveria mexer com a nossa cabeça. Lá em Isaías capítulo 40, verso 11, Isaías diz o seguinte: como pastor, ele cuida do seu rebanho. Com um braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamenta suas crias. Quem mediu as águas na concha da mão? Ou como um palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pusesse esclarecê-lo? E que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Esse tanto de pergunta que a gente chama na literatura de pergunta retórica, a gente já sabe a resposta. Quem fez isso tudo por Deus? Ninguém. Porque Deus é suficiente em si mesmo. Por isso, precisamos aprender a quem servimos. A qual Deus servimos. Em uma hora de pandemia, precisamos entender que Deus não deixa de ser Deus. Mesmo quando a esperança parece que desapareceu, é necessário olharmos com fé para o nosso Deus e declararmos de todo o nosso coração: o Senhor é o meu pastor, Ele é o meu Jeová Jiré, Ele provém todas as coisas de acordo com a sua soberana vontade. O Senhor é meu pastor, o Senhor é o meu Jeová Jiré. Mas o salmista não para por aí. Ele continua no verso 2 e diz o seguinte: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Como eu disse, queridos, não é coisa simples encontrar pastagens em Israel, na região de Israel. Não é coisa simples. Na época da chuva, até é mais tranquilo, mas na época que vem a seca, se você não tiver um pastor experiente, cuidadoso, porque não basta apenas saber onde tem pastagem, tem que saber como levar o rebanho até lá, para que ele consiga chegar lá em situação saudável. Muito bem. Só os pastores dedicados, experientes, cuidadosos encontram esses pastos verdejantes. A ovelha é um animal extremamente dependente do cuidado do seu pastor. E eu não sei se os irmãos sabiam, é que as ovelhas não bebem água em água corrente. Não bebem. Elas são tão medrosas que elas têm medo de se afogar. Então, o que o pastor faz quando, diante de um rio, que a água é corrente, faz para que as ovelhas possam beber? Ele faz um dique, com pedras, com galhos, de forma que a água represada pode ter um lugar de águas tranquilas. Olha que interessante. Por isso que o salmista diz: em verdes pastagens me faz repousar, mesmo na época de seca, queridos. E me conduz a águas tranquilas, mesmo quando o rio
é de águas correntes. Da mesma forma, queridos, que o ano possui estações, nossa vida também possui estações. Tem época que está tudo indo muito bem, né? Tem época, se você jogar o pão com a manteiga no chão, ele cai para cima, não cai para baixo. O negócio está indo tão bem que nem o pão cai com a manteiga para baixo. Vivi uma época dessa. E eu achava que eu era aquele personagem Midas, o que eu encostava virava ouro. Até que um dia, eu fui sequestrado. Um dia triste na minha história da minha vida, que eu de vez em quando me pego sonhando com a situação passado quase 20 anos. E no outro dia, eu tinha um emprego muito bom, e eu não fui mandado embora nesse dia, porque eu estava sendo sequestrado, então eles não conseguiram me mandar embora, me mandaram embora no outro dia. Naquele dia eu descobri que a vida possui estações. Épocas que as coisas vão muito bem. Épocas que as coisas não vão tão bem. Mas nas 2 estações, ou nas 4 estações, Deus é Deus. Deus é Deus. É por esse motivo que Davi chama Deus de Jeová Jiré, que tudo provê. Mas para Davi, Deus não é somente Jeová Jiré. Deus também é Jeová Shalom. E Shalom é um termo que a maioria dos irmãos conhece. Ele é o Deus da paz. E percebo que neste contexto, paz não está atrelado a uma condição tranquila. Não. Paz é encontrar pastagens verdejantes mesmo na seca. Paz é encontrar águas tranquilas para se beber mesmo diante de um rio caudaloso. Um rio onde a correnteza é forte. É esse Deus, Deus Shalom, Jeová Shalom, é que nós servimos. Que nos inunda de paz mesmo diante de uma pandemia que colocou o mundo de cabeça para baixo. Então, queridos, precisamos entender que Deus é o nosso pastor. Ele é o nosso Jeová Jiré, mas Ele é também o nosso Jeová Shalom. Ele nos dá paz a despeito de qualquer circunstância. E essa pandemia que nós estamos vivendo, querido, nos trouxe uma reflexão sobre o que está a sua segurança. O que está a sua segurança? Muitas vezes a gente achava que a nossa segurança é ter um plano de saúde. Deixa eu falar uma coisa com você, não adianta nada. Tem 2 médicos aqui que sabem que não tem vaga, nem no SUS e nem no hospital particular. Não tem vaga. Então não adianta você ter plano de saúde agora. Muitos acreditam que a sua segurança está no seu emprego. Tem muita gente ficando desempregada nessa pandemia. Muitos acreditam que a segurança é o concurso público. E a gente viu de forma sem acreditar que funcionários públicos do Estado de Minas Gerais ainda não receberam o 13º, ou boa parte do 13º, do ano passado. Não existe segurança, queridos. Não existe segurança na sua conta bancária, não existe segurança no seu plano de saúde, não existe segurança no seu conhecimento, no seu poder econômico, não existe segurança. A nossa segurança só pode estar alicerçada, só podemos depositar a nossa confiança no Senhor, que é o nosso Deus, porque Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso Jeová Jiré, Ele é o nosso Jeová Shalom. Olha o que Davi fala sobre isso em outro salmo, Salmo 20, versos 7
e 8. Alguns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós confiamos o quê, queridos? No nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. A gente pode entender que o exército que tinham carros de guerra e cavalos, eles normalmente eram vitoriosos, mas não é assim. Não é assim. Não adianta a gente acreditar que a nossa segurança está nisso, naquilo ou naquilo outro. Nada disso. Nossa segurança está no Senhor. Não é por isso que nós vamos ser sem responsabilidade, sem cuidado. Não é isso que eu estou falando essa noite, queridos. Eu estou falando onde está o seu coração. Onde está a sua confiança. A sua confiança está em quê? Qual que é o alicerce para esse momento de pandemia que estamos vivendo? O desejo do meu coração para a sua vida, para a vida de quem está nos assistindo, é que a sua confiança esteja em Deus. Porque Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso Jeová Jiré. Ele é o nosso Jeová Shalom, que proporciona paz mesmo nas adversidades. Mesmo quando há seca e mesmo quando há rios de correntezas fortes. Ele providencia um dique para que haja água tranquila. Ele providencia um lugar onde haja pastos verdejantes para que possamos repousar e descansar. Por isso que no versículo 3, Davi conclui diante desse discernimento: restaura-me o vigor, guia-me nas veredas do quê? Da justiça, por amor do seu nome. Queridos, depois de uma longa caminhada com as ovelhas, para que elas pudessem apacentar em pastos verdejantes e beber água em lugar tranquilo, elas muitas vezes se machucavam. E ao final do dia, o bom pastor, ele examinava ovelha por ovelha. Se alguma delas tivesse algum machucado, ele providenciava um unguento, ele providenciava um curativo para que ela pudesse ter sua saúde restaurada. É por isso que Davi declara: restaura-me o vigor. Por isso que para Davi, Deus não é simplesmente o pastor, o Jeová Jiré, o Jeová Shalom. Ele é também Jeová Rafá, o Deus que sara. Queridos, este cuidado de Deus sobre a vida de Davi foi expresso durante praticamente toda a sua existência. E ele falava isso com uma segurança muito grande: Deus é o meu Jeová Rafá. Quantos aqui, eu acho que eu sou um, que estou querendo tomar vacina, tomo vacina até na testa, se falar que a gente vai ficar livre, até no olho, como diz o outro, né? Que a gente vai ficar livre dessa pandemia. Quantos aqui clamam por a vacina ou qualquer outra solução que varra da nossa história essa pandemia? Mas será que existe por nossa parte um clamor, um desejo para que a gente viva debaixo da soberana vontade de Deus? Será que a gente deseja mais se afastar dessa pandemia ou se aproximar de Deus? Olha como é que essa pandemia pode fazer com que a gente tenha um discernimento melhor de como está o nosso coração em relação ao relacionamento nosso com Deus. O que você prefere mais? Ter uma experiência com o Jeová Rafá, que é o Deus que sara, o Deus que cuida, o Deus que provê, o Deus que dá paz,
o Deus que é um pastor, ou você prefere estar imunizado contra esse vírus? Como é que está o seu coração, queridos? Essa pandemia mexeu com a cabeça de muita gente, inclusive a minha. Nós estávamos conversando com o Marcelo antes do culto. A rua, a igreja nossa praticamente vazia, a rua, assim, quem quiser chegar aqui e estacionar, tem vaga à torta direito. Antes da pandemia, nós usávamos o estacionamento da escola de música aqui em frente, que cabe cerca de 30 carros, 30 e poucos, né? E tinha gente que chegava assim, não, pastor, só fui achar vaga na rua, na outra rua. A gente enchia o estacionamento, enchia a rua transversal, enchia a paralela. E veio essa pandemia, sem pedir licença. Quando, primeira vez que nós paramos, eu falei com o Luciano, não esqueço disso, isso é 2 semanas, 2 semanas estão de volta. 2 semanas passa rápido, Luciano. Estou até precisando descansar um pouquinho, nós vamos ficar 2 semanas e passa rápido. Já tem 1 ano, mais de 1 ano. Mais de 1 ano. Queridos, onde está a nossa segurança? Isaías, capítulo 40, verso 28, diz algo que pode ter um lugar no nosso coração. Será que você não sabe? É quase mineiro falando, né, gente? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Porque eles confiam que Deus é o seu Jeová Rafá. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Para Davi, o relacionamento dele com Deus foi sendo manifestado tantas facetas do caráter de Deus para com ele, que para ele Deus não era só o seu pastor, não era só o Jeová Rafá, não era só o Jeová Shiré, não era só o Jeová Shalom. Davi experimentou também que Jeová era o Jeová Dissiti Kinu. Talvez esse vocês não tenham ouvido falar ainda. Deus, justiça nossa. Lá em Jeremias, capítulo 33, verso 16, diz o seguinte: foi desse texto que se criou então essa forma de chamar Deus. Naqueles dias, Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança. Este é o nome pelo qual ela será chamada. O Senhor é o que, queridos? É a nossa justiça. No original, o Senhor, Jeová, é de Sidkenu. Muito bem. E justiça é um negócio complicado, né, queridos? Justiça a gente quer sobre aqueles que fazem raiva na gente, né? Não é isso? Justiça é aquele que nos incomoda. Amanhã nós vamos começar a arrumar o estacionamento aqui, tá horrível esse piso. Contratei 2 caçambas para colocar o que vai quebrar aqui. Encheram o negócio as caçambas lá, né? Eu falei assim, eu vou esconder atrás de um carro aqui, quero ver quem está jogando. Eu falei, João Marcos, cuidado com o que você pensa. Que tem hora que a gente é meio barraqueiro, né, gente? Ah, a Bárbara falou assim, Bárbara é boa nesse negócio aí. Pois é. Justiça é isso, né? Justiça a gente quer para com o outro. Com a gente você quer justiça? Não. Com a gente quer graça e misericórdia, não é isso?
A gente quer graça e misericórdia. Somos incapazes, queridos, de percorrer o caminho da justiça perfeita. Somos parciais, somos limitados. Da mesma forma que as ovelhas deixadas ao seu próprio caminho acabavam se perdendo, escolhendo veredas, caminhos que conduziriam ela à morte, assim também é eu e você. Pela nossa própria justiça, pela nossa própria vontade, as veredas, os caminhos que nós escolheremos, nos conduzem à morte. Por isso que nós precisamos do nosso Deus. Mas você pode fazer, não, João Marcos, eu sou uma pessoa muito justa. Eu conheço uma pessoa que eu tenho muito relacionamento, que ela fala sempre, eu sou justa. Aí eu falei assim, é mesmo? Sou. O negócio comigo é preto no branco, eu sou justo. Aí eu peguei e falei assim, vamos ler a Bíblia, o que a Bíblia fala acerca desse seu senso de justiça. Isaías 64, versos 6 e 7. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como que? Trapo imundo. É isso mesmo, seu senso de justiça para Deus é um trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe, porque nosso senso de justiça está contaminado, corrompido pelas nossas escolhas erradas por causa do nosso pecado. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti, pois escondestes de nós o teu rosto, e nos deixastes perecer por causa das nossas iniquidades. Da mesma forma que as ovelhas precisam ser guiadas por o pastor, que elas precisam do cuidado para que o caminho seja traçado de forma correta, eu e você também. Só a justiça plena quando estivermos debaixo da vontade soberana de Deus sobre a nossa vida. Por isso, precisamos depender do nosso Jeová Tsidkenu. Só no seu amor verdadeiro, justo, pleno, é que aprenderemos as verdadeiras veredas da justiça. Os nossos caminhos nos levam para longe de Deus. E é na dependência dEle é que aprenderemos quais os caminhos que Ele deseja para cada um de nós. Por isso, o texto fala de forma tão clara, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Nós não adoramos a qualquer Deus, não, queridos. Nós adoramos ao único e verdadeiro Deus. Aquele que é o nosso pastor, aquele que é o nosso Jeová, Jiré, o Senhor proverá, aquele que é o nosso Jeová, Shalom, o Senhor é paz, aquele que é o nosso Jeová, Rafá, o Senhor de Sara, e aquele que é o nosso Jeová, Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Que esse discernimento sobre as nossas vidas acalme os nossos corações diante do momento tão difícil que nós estamos vivendo. Semana que vem, com a graça de Deus, nós encerraremos então o Salmo 23. Amém? Queridos, boa noite, Deus abençoe. Aos que estão assistindo de forma online, Deus abençoe sua vida. Nós estamos aí, esse momento conturbado, mas qualquer pessoa da igreja que precisar de alguma coisa, a gente está inteiramente à disposição. Queria convidar os irmãos a se colocarem em pé. Vou pedir encarecidamente hoje aos jovens, acabando o culto, caminho de casa, tá bom? Acabando o culto, caminho de casa. Eu estou olhando, e tem pipoca, não esqueça da pipoca. Acabando o culto, compra a pipoca e vá para casa, né? Queridos, é sério, até 8 horas, todo mundo tem que estar em casa, vamos dar exemplo de cidadania nesse momento que nós estamos vivendo.
Vamos orar? Soberano Deus, obrigado, porque o Senhor é o nosso pastor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado sobre nós. Obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo se ofereceu pelos nossos pecados. Obrigado, ó Pai. Aplique a Tua palavra aos nossos corações. Acalme as nossas mentes, os nossos corações, diante de um momento tão difícil que nós estamos vivendo. Queremos confiar exclusivamente no Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, único e verdadeiro. E agora, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um dos teus filhos. Pai, estaremos aqui até o dia que o Senhor vier nos buscar. É no nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe a vida de vocês.